Galera, aqui quem fala é o professor Henderson e eu queria nesse momento apresentar para vocês um assunto referente ao oitavo ano, que são as expansões decimais de um número e os tipos de dízimos que podem ser gerados por esses números. E a gente não pode esquecer em momento nenhum que o que nós temos que analisar é o seguinte: quando eu divido dois números, o que ocorre com essa divisão de dois números? Eu vou ter que olhar o resultado, vou ter que olhar o quociente que eu vou obter. E de acordo com o quociente obtido, eu vou agrupá-los em dois grupos que eu denominei como A e B. Vamos ver o que diferencia uma fração que está no grupo A e uma fração que está no grupo B. Na verdade, o que nós vamos fazer não é focar em fazer os cálculos, vamos até usar uma calculadora neste momento, e com a calculadora a gente consegue obter os valores que estão à direita da igualdade. Olha aqui o nosso grupo A. Olha aqui o nosso grupo B. Lembrando, toda fração uma divisão, a divisão foi feita e gerou essas respostas. Será que a gente percebe que tem um padrão em cada um? Que padrão será que você conseguiu observar nos números decimais do grupo A, nas respostas aqui? A gente percebe que elas são exatas, que elas acabam, elas têm fim. E no grupo B, a gente vê as reticências. E essa reticências indica simplesmente que as divisões não acabam. O que acabou, principalmente analisando este caso aqui, foi o número de casas decimais no visor da calculadora. E para a gente indicar isso, por costume, a gente repete 3 vezes o período que começa a repetir. No caso aqui, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Mas na calculadora eu trouxe isso. A gente coloca apenas 3 vezes o número 3 e uma reticências. Aqui a calculadora tinha dado 0,166666666. Ao invés de colocar toda essa quantidade de 6, colocamos o 6 3 vezes e colocamos as reticências. Então, as divisões do grupo A são exatas. Dizemos que a sua expansão decimal é finita. Já as divisões do grupo B geraram divisões não exatas. A gente diz que a sua expansão decimal é infinita. E esses números que têm expansão decimal infinita são chamados de dízimas. Então, se a gente for analisar bem de tudo isso, o que eu posso concluir? Eu concluo simplesmente que sempre que eu divido dois números, ou a divisão acaba possuindo uma expansão decimal finita, ou ela não acaba e vai ter uma expansão decimal infinita chamada dízima. Mas mais importante ainda do que isso, ela vai começar a repetir, e por isso ela recebe o nome periódica. É onde que nós temos as chamadas dízimas periódicas. Mas o que significa essa palavra periódica? Significa que ela possui um período, e período é o nome dado à parte após a vírgula que repete infinitamente. E agora então a gente já sabe o que são as dízimas, e vamos ser capazes de dividi-las em grupos distintos. Então as dízimas são classificadas em função do período. As dízimas podem ser periódicas ou não periódicas. E periódicas ainda posso ressubdividir como simples ou composta. Vamos entender direitinho como é que funciona um tipo e como é que funciona o outro? Então olha só, as dízimas periódicas simples são aquelas em que o período, a parte que se repete, tem início imediatamente após a vírgula. As dízimas periódicas compostas são aquelas que vão ter algum algarismo ou alguns algarismos entre a vírgula e o período. E esses algarismos que estão entre a vírgula e o período formam o que a gente chama de antiperíodo. E nós temos as dízimas não periódicas. Mas a palavra não ali quer dizer que ela não possui período. Então ela nunca começa a repetir, ela é infinita. Ela não tem fim, mas ela nunca começa a repetir. E aí a primeira ideia que eu tenho que ter em mente é: as dízimas periódicas sempre vão surgir de frações. E essas não periódicas, elas não estão de forma nenhuma relacionadas com frações. Bom, e daí vem a seguinte questão: como identificar uma ou outra? É simples. Vamos olhar alguns exemplos de dízimas aqui. Olha só. 0,4444
Tá vendo que é o 4 que repete? Tem a reticência, isso quer dizer que são infinitas vezes que ele vai aparecer. E ele está logo depois da vírgula. 3,47, 47, 47 também, o 47 está logo após a vírgula. 12,158, 158, 158 também está após a vírgula. Então, quando o período começa logo após a vírgula, nós temos as dízimas periódicas simples. Agora, olha as dízimas periódicas compostas. Quem repete é o 2, o período é o 2, e existe um 13 entre a vírgula e o período. Quem repete aqui é o 5, e existe um 43 entre a vírgula e o 5. Já aqui, quem repete é o 4, é o 35 quem repete, e nós temos um 4 antes do 35. Então, o 4 é o nosso anteperíodo. Aqui, quem está repetindo é o 1, e nós temos um 472 entre a vírgula e o 1. Então, sempre que houver um algarismo, um conjunto de algarismos entre a vírgula e o período, nós temos as dízimas periódicas compostas. E nós também temos as dízimas não periódicas. Elas são infinitas. Nós temos uma quantidade infinita de casas após a vírgula, mas pode ver, não há padrão nenhum de repetição, não há período. Henderson, mas essa segunda aqui parece que tem. Não tem. 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2. Não apareceu nada aqui repetindo a quantidade de vezes que me permita concluir que ela tenha um período. Então, quando não for possível concluir que ela tem um período, ela é uma dízima não periódica. Mas aí vem o seguinte, as dízimas periódicas, apenas as periódicas, elas podem ser escritas com uma barra acima do período. Então, por exemplo, 0,4444 pode ser escrito como 0,4 com uma barra por cima do 4. Olha o segundo exemplo, quem repete é o 47. Então, eu posso escrever 3,47 com uma barra em cima do 47. 12,158, 158, 158. Eu não preciso colocar o 158 três vezes e a reticências. Eu posso colocar o 158 apenas uma vez e a barra por cima dele. Agora, olha as nossas dízimas periódicas compostas. 0,132222 é só o 2 que repete. Então, eu escrevo 0,132 com a barra apenas em cima do 2. 7,43555. Quem repete é só o 5, então a barra fica apenas em cima do 5. E 7,435 com a barra em cima do 35, quer dizer que o 4 aparece uma vez e apenas o 35 se repete. Então veja bem, as dízimas periódicas simples, que são essas da primeira linha, todo mundo após a vírgula está sob uma barra. Já nas dízimas periódicas compostas, nós temos a barra, mas existe alguém entre a vírgula e o período que não possui barra. Bom, como é que eu colocaria isso em prático agora, Henderson? Vamos fazer o seguinte, vocês vão preencher para mim essa tabela com essas dízimas aqui. Eu vou dar os 3 primeiros exemplos prontos, mas a tabela está aqui. Henderson, a classificação, o que é isso? Pode usar a sigla para mim? Se você colocar DPS, você está me dizendo que é uma dízima periódica simples. DPC é uma dízima periódica composta. E DNP, dízima não periódica. Então vamos analisar esses 3 primeiros exemplos aqui. 0,656565, dá para ver que o 65 está repetindo. Então nosso período é o 65, 65. Tem alguém aqui antes? Não, entre a vírgula e 65 não tem nada. Então ela não tem anteperíodo. E aí é o simples. Se ela tem período, mas não tem anteperíodo, ela é uma dízima periódica simples. Já 3,19, 27, 27, 27. Bom, eu vejo que o 19 não repete e o 27 repete. Então 19 é o meu anteperíodo, 27 é o período. Se ela tem anteperíodo e período, ela é uma dízima periódica composta. E por fim, o último exemplo, nós temos 18,949596. Não tem ninguém repetindo. E se não tem ninguém repetindo, não tem período, não tem como ter anteperíodo. Então, quando ela não tem nem anteperíodo nem período, nós a classificamos como dízima não periódica. Então, é apenas isso por esse momento. Eu só preciso que vocês saibam que uma dízima
pode ser de dois tipos, periódica ou não periódica. Se ela for periódica, ela pode ser simples ou composta. E saber também que as dízimas periódicas sempre estão relacionadas a alguma fração. E as dízimas não periódicas estão relacionadas a outras coisas, que eu não irei falar agora, que não é o intuito deste momento dessa aula. Portanto, tentem preencher essa informação, essas tabelas aqui, esses 8 itens da tabela, para ver se realmente deu para compreender tudo que eu expliquei neste momento. Bons estudos para vocês!